o desemprego no capitalismo ele exerce um efeito disciplinador do trabalhador. Porque se o desemprego está alto, o trabalhador olha do lado de fora da empresa dele, sabe que tem uma fila de 50 pessoas querendo o emprego dele. Então, se ele chegar pro patrão e falar assim, meu irmão, tu tá me fazendo trabalhar 15 horas por dia, tu não tá pagando meus direitos. Ou você cumpre os direitos trabalhistas, ou eu vou embora daqui. Ele pode falar isso quando ele sabe que a alternativa dele é ser super explorado, humilhado ou passar fome e ficar desempregado? Não. Então ele recua, ele perde força na sua barganha com o patrão. O desemprego exerce isso. E aí, um fator muito importante é que quando o desemprego está alto, os salários eles começam a ficar mais baixos, os salários param de crescer. Então, como é que o modelo macroeconômico ortodoxo funciona hoje? Você gera uma taxa de desemprego alta o suficiente para os salários pararem de crescer. Porque os salários são custos de produção para o capitalista. Quando o custo de produção cai, os preços se estabilizam. Essa é a percepção deles. Por isso que o Haddad e o Galípolo, eles estimam que a economia ela deve ser desacelerada para uma taxa de crescimento do PIB de 2,5%, ao invés de uma taxa acima de 3%. Isso está em todas as atas do Banco Central. Tá? O desemprego ele tem um efeito disciplinador da economia para reduzir salários e controlar o conflito distributivo entre capital e trabalho, ferrando o trabalhador. O que a MMT tenta propor é dizer o seguinte, que não há porquê você gerar desemprego com a desculpa de que é por falta de dinheiro. E que o desemprego ele é gerado, sim, porque querem controlar a classe trabalhadora política e economicamente com uma taxa de desemprego mais alta. A MMT nada mais é do que uma política keynesiana que defende o pleno emprego, tá? É keynesiano. E tem um limite a MMT, que eu considero, que é qual? Ela não aborda essa questão de economia política. Se o Estado pode gastar mais e gerar mais empregos e mobilizar sua capacidade produtiva, por que ele não faz na história do capitalismo? Porque ele precisa de desemprego. É o que o Marx chama do exército industrial de reserva. Ele precisa de desemprego para moderar e disciplinar a classe trabalhadora. Encerro aqui. Quem quiser saber mais aí, acessem o meu Twitter, @DavidDecache. Também tem textos sobre o governo Lula na revista Movimento, um site aí que vocês acham no Google. Tá. Depois a gente desenvolve esse... Pode mandar mensagem aí no Instagram e no meu Twitter. Agradecer demais. Agora é contigo, Alberto. Você tem 13 minutos aí. Primeiro, dizer para os ouvintes, para todos, a minha solidariedade ao Glauber, deputado Glauber Braga, não só minha, e eu tenho certeza que de toda a bancada do PT. O Glauber eu conheço o Glauber há muito tempo, é um sujeito sério. Eu conheço ele, inclusive conheci a mãe dele, que foi a demonstrada por esse indivíduo lá na Câmara dos Deputados. A mãe dele foi uma prefeita da cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, uma excelente prefeita, Saudade Braga é o nome dela. Foi uma prefeita progressista, numa cidade conservadora, fez uma revolução naquela cidade. E no momento em que ela já estava com a saúde debilitada, o cara faz uma provocação desse nível. Eu acho que qualquer um que esteja com um problema desse, com a mãe, com a família, reagiria da mesma forma que o deputado Glauber Braga reagiu. Então, minha solidariedade ao Glauber. Eu acho que ele não será cassado, tenho certeza disso, que ele vai fazer uma pressão para que ele não seja cassado, porque seria uma violência contra não só contra o Glauber e contra o parlamento brasileiro e contra o Estado Democrático de Direito. Tá certo? Por um sujeito que não tem a menor credibilidade, como ele falou aí, inclusive saiu no Globo hoje, não foi? A matéria dizendo quem é esse Paulo Magalhães. Pô, entendeu? É inominável o que está acontecendo com o Glauber. Quero dizer também o seguinte, claro que não deu para aprofundar muitas coisas sobre as questões do governo a mais. O governo, só para deixar uma coisa clara aqui, não foi Febraban que criou essa coisa do consignado do CLT. Pô, é fácil, entendeu? Aí como é fácil falar. Querer colocar o nosso governo como associado ao sistema financeiro. Não adianta, ninguém acredita nisso, porque é só ouvir o áudio do Ciro Nogueira para desmistificar esse tipo de coisa.
Acho que o nosso governo começa a avançar agora numa outra questão que é fundamental importância para o Brasil, que é a PEC da segurança pública. A segurança pública é uma tragédia sobre o país. E quem é mais afetado pela insegurança pública são os pobres. São os pobres. Por quê? Porque os ricos têm segurança, carro blindado, né? A classe média mora em lugares mais policiados, com câmera. Quem é afetado diretamente pela violência do narcotráfico, da milícia, pela violência de todo tipo, são os pobres. Mas isso é uma chaga que ataca todo o nosso país. E é preciso